Fala aí pessoal, bom dia. Hoje é 29 de 6 de 2020 e hoje nosso cafezinho da manhã com ações nessa segunda-feira. Falta aí, hoje e amanhã, né, para finalizar o mês de junho. Quarta-feira estamos já em julho. Para essa semana, dentro do meu estudo aqui no final de semana, separei 5 papéis que possivelmente aí possa estar gerando alguma oportunidade de entrada dentro do meu operacional, dentro do que eu consigo visualizar no gráfico para estar fazendo minhas operações de swing trade, certo pessoal? Então, reforçando, não é recomendação de compra e venda, é apenas a minha opinião do que eu consigo enxergar ali no gráfico, dentro do meu operacional, dentro do meu gerenciamento de risco, dentro das minhas estratégias, certo pessoal? Então eu não estou aqui, a minha intenção não é passar uma recomendação de compra e venda para vocês, e sim mostrar aqui, estudar o gráfico com vocês, para que vocês possam ter uma visão, pelo menos a base, né, do que seria fazer uma análise gráfica de determinado ativo, derivado, enfim. Então, deixe já, agradeço pela sua presença, dê um joinha, compartilhe aí, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos dar procedimento aqui. Eu separei 5 papéis. A minha análise educacional é feita dentro do mercado fracionário, ou seja, com papéis que de fato ali estão fazendo seu movimento do preço dentro do mercado fracionário. Tem algumas pessoas que fazem análise do mercado padrão e acaba efetuando as suas compras, se posicionando dentro dos papéis do mercado fracionário. Só que existe uma diferença, até mesmo no desenho do candle, assim como a questão de preços também. Muitas vezes, por exemplo, sei lá, uma ação no mercado padrão fechou a R$10,20. Essa mesma ação no mercado fracionário, ela fechou, muitas vezes acaba fechando a R$10,08, ou 7 centavos, ou 12 centavos. Enfim, então acaba existindo esse spread de diferença entre o mercado padrão e o mercado fracionário. Então, com base nisso, já que a maioria das minhas operações são efetuadas no mercado fracionário, eu prefiro analisar os gráficos do mercado fracionário. Lógico que existem vários fatores, existe questão de liquidez, volatilidade, enfim, existem alguns fatores que acabam fazendo com que a análise nos papéis do mercado fracionário fique um pouco defasada. Só que dentro dos meus critérios de que eu faço um filtro nos papéis que tem uma liquidez, enfim, que seja possível fazer análise, seja no gráfico diário, seja no gráfico de 60 minutos. Então, dentro desses papéis, eu acabo separando aquilo ali que eu acho aceitável dentro das minhas operações, dentro do meu operacional, certo? Então, o primeiro papel aqui, temos a Ecor 3, né, F, no caso do mercado fracionário. Eu estou no gráfico de 2 minutos, no gráfico de 2 dias. Eu gosto de fazer minhas análises no gráfico de 2 dias e às vezes no gráfico de 1 dia, mas no final de semana eu gosto sempre de fazer minhas análises para o início da semana seguinte pelo gráfico de 2 dias. E se caso não consiga enxergar uma oportunidade no gráfico de 2 dias, eu passo para o gráfico de 1 dia, e se for o caso, um gráfico de 60 minutos. Então é assim que eu faço o meu filtro de análise para as oportunidades que possivelmente venha a existir na semana dentro do meu operacional. Então, Ecor 3 pelo gráfico de 2 dias. Então, para mim aqui é uma entrada interessante aqui no rompimento aqui, na superação dos R$13,65, né? A gente consegue ver que aqui é uma faixa de preço no qual existe uma memória de preço, no qual o preço ele vem batendo e vem retornando. Então
é uma resistência bastante interessante aqui no gráfico, seja no gráfico diário. A gente pode ver também essa resistência para o gráfico 60 minutos. Então, no gráfico 60 minutos a gente consegue visualizar muito bem o preço, ele vindo testar aqui várias vezes nessa região dos R$13,60, R$13,65. Então, para mim aqui é uma oportunidade de entrada na superação aqui dos R$13,65, né? Talvez se o mercado abrir em gap, fizer algo parecido com isso, mas a minha expectativa é que ele faça, pelo menos, ele não abra num gap muito alto, né? Enfim, faça um movimento parecido com esse aqui. Talvez amanhã não gere essa oportunidade, mas vou ficar em monitoramento durante a semana. Se fizer essa superação aqui, para mim é interessante buscar esta oportunidade de compra, seja no gráfico 60 minutos ou até mesmo no gráfico de 2 dias, ou pelo gráfico diário também. A gente consegue enxergar essa faixa de preço, essa zona de preço que tem se comportado como uma resistência no gráfico diário, no gráfico de 2 dias e no gráfico de 60 minutos. Então o preço ele fez esse movimento, vem trabalhando com correções, né? Então aqui está ainda uma tendência indefinida, mas na superação dos R$13,65 para mim é uma oportunidade de entrada dentro do meu operacional, certo? Então aqui fazendo uma relação de 3 para 1, nessa operação eu vou estar arriscando 0,96 centavos, né, que equivale a 7% do meu na operação, para buscar aqui uma relação de 21%, caso dê certo essa minha entrada. Um outro papel que eu separei também é o BMGB4, pelo gráfico de 2 dias também. Eu vejo uma oportunidade de entrada aqui em R$ 5,40. A gente consegue ver aqui o preço está trabalhando aqui nessa faixa que era uma resistência que se tornou um suporte, né? Então a ação ele fez esse movimento, houve esse pivô de alta e o preço voltou aqui para fazer um pullback. Está testando aqui essa faixa aqui dos R$5,05, R$5,10. Então, para mim aqui na superação dos R$5,40 é uma boa oportunidade de entrada para mim pelo gráfico diário, fazendo uma relação aí de 7,49% na operação, para buscar aí um ganho aí de possíveis 22,23% de ganho nessa operação. Então, pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver que a ação tem feito. Deixa eu só ajustar aqui. Então, a gente consegue enxergar melhor, né? Que a ação fez um pullback de pré-rompimento, rompeu um pivô de alta, bem feito essa correção aqui, e veio testar novamente. Onde era uma resistência que se transformou em um suporte e veio até então testando aqui essa minha LTB que eu tracei aqui, que a gente chama de um triângulo. Então, caso haja essa superação aqui dos R$5,40, para mim é uma boa oportunidade de entrada. E se acaso o preço ele vier a fazer algo parecido com esse aqui, romper os R$5, fizer um pullback de pós-rompimento, testando aqui essa zona de suporte que vai se transformar possivelmente em uma resistência nesse rompimento de R$5, poderia ser uma oportunidade de venda aí, buscando aqui a faixa dos R$4,25, mas não é minha intenção. Minha intenção é justamente pegar esse movimento aqui nessa superação de R$5,40 para buscar aí um ganho de 22% nessa operação em BMGB4F. Um outro papel que eu separei também com uma possível oportunidade para esse início de segunda-feira, até mesmo
ao longo da semana é Locamerica, aqui na superação de R$ 17,61. A gente consegue ver que o preço vem testando bastante aqui esse movimento, no qual é uma zona de resistência, né? O preço ele faz esse movimento aqui, testa novamente, faz esse pullback formando um topo duplo. Se houver a superação aqui desses R$ 17,61, é uma boa oportunidade de compra, isso pelo gráfico diário. E dentro do gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver também, chegar melhor que o preço tem feito nesses últimos dias, né? Vai lá, toca, volta, fez um canalzinho aqui de baixa, até mesmo uma bandeira de baixa, aqui, uma correção desse movimento aqui de alta, e vem nessa lateralização desse range. Então, se o preço ele fizer algo parecido com isso aqui, para mim é interessante aqui na superação dos R$ 17,61, buscando aqui uma relação, deixa eu ver pelo gráfico, buscando uma relação aí de 3:1, arriscando 6,81% para buscar aí um ganho de 20% nessa operação em Locamerica 3. Um outro papel que eu separei com possibilidade de entrada aqui, eu tenho mesmo no pregão de hoje ou durante a semana, depende de como se formar, é igual ao 3, na superação aqui dos R$ 6,72. Então, mais uma vez, né, o preço ele vindo fazer esse movimento, formando aqui um mini topo duplo, né, pullbackzinho. Então, se houver um pivô de alta aqui no dia de hoje, na superação desses R$ 6,72, é uma boa oportunidade de entrada aqui no papel dentro do meu operacional. Eu vou estar arriscando aqui 6,10% para mim buscar aqui um ganho de 18,3%, que seria uma relação de 3:1, fazendo aqui um RP, né, uma realização parcial. Eu gosto de fazer realizações parciais para minimizar o meu risco na operação. Um outro papel também que eu separei aqui Guararapes 3, né, Guar 3, que pelo gráfico aqui, para quem gosta de operar o setup da média 9, então é uma boa oportunidade aqui na superação aqui dos R$ 18,15, seja ali por volta de R$ 18,06, R$ 18 seria uma boa oportunidade de entrada, fazendo um risco, uma relação risco-retorno. Deixa eu só fazer aqui como é que seria essa relação de risco-retorno. Digamos aqui R$ 18,17, então seria aí uma relação 3:1, arriscando 6,63% para pegar 20% desse movimento aqui em Guararapes, no qual ação bem feito esse movimento. Então fundos maiores que anteriores, topos maiores que anteriores, então segue aqui nessa tendência aqui de curto prazo e alta. Então, superando aqui os R$ 18,17, seria uma boa oportunidade de estar entrando em Guar 3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Boas operações para vocês. Um bom dia de mercado para vocês nessa segunda-feira. Isso reforçando, não é recomendação de compra e venda, e sim a minha visão dentro do que eu consigo enxergar no meu operacional, no meu gerenciamento de risco, na leitura que eu consigo fazer no gráfico. Então, espero que vocês gostem e até amanhã, pessoal, se Deus quiser.